Por mais que esse tipo de acidente seja considerado incomum, nossa produção levantou dados que mostram o contrário e algumas medidas preventivas podem ser tomadas. Vamos ver a reportagem da Camila Dourado. Balança aí. A morte de Gabriel Tavares Cavalcante, de 12 anos, em Varginha, chamou a atenção para um tipo de acidente que é mais comum do que possa parecer. Nossa produção fez um levantamento e apurou que de 2010 até hoje foram noticiadas pelo menos outras 9 mortes em acidentes envolvendo traves. Os casos estão espalhados pelo país. Em março desse ano, por exemplo, em Guarapuava, no Paraná, uma adolescente de 16 anos se pendurou no travessão de um campo e a estrutura caiu em cima do garoto. Ele morreu na hora. Em um caso ainda mais recente, no dia 24 de julho desse ano, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, a vítima foi um menino de 9 anos. Segundo relatos, ele também se pendurou no travessão de uma quadra e um dos pés ficou preso na rede. Ele e a trave caíram e o garoto morreu na hora. Em Belo Horizonte, em outubro de 2018, um homem de 30 anos morreu da mesma maneira. Daniel Ferreira do Nascimento não suportou a queda e o impacto da estrutura de ferro de uma trave com rodinhas. Em 2015, mais uma morte parecida em Minas Gerais. Kaique Apolinário dos Santos, de 11 anos, morreu na quadra de uma escola em Betim, na região metropolitana. Em todos esses casos, as vítimas morreram de traumatismo craniano. Esses acidentes trazem à tona uma discussão sobre a segurança de quadras e campos de futebol. Mas a pergunta é: existe alguma lei ou normatização que determine como deve ser a fixação dessas traves? Referente à segurança, você tem vários tipos para você adequar esse tipo de trave numa quadra poliesportiva, né? Ela é amparada por decretos, né? Que ela é uma norma inglesa e foi transformada para decretos nacionais, né? Então, para você atender esses parâmetros, você precisa saber qual o tipo de trave que você vai utilizar naquele tipo de quadro. Você tem as traves fixas, você tem a trave móvel e você tem aquelas de rodinhas, né? Então, os métodos de segurança têm que ser avaliados em função do fabricante. O engenheiro explica ainda que cada local deve agir de acordo com a estrutura disponível e deve ser sugerida pelo fabricante ou instalador. No caso de uma trave solta, ela tem que ter pontos de apoio suficiente para você que não ocorra o tombamento dela. Isso no caso de traves que é por luva. Ela é uma trave solta, mas ela pode acontecer o tombamento dela. Então, cabe também às entidades e também ao instrutor para que oriente o pessoal, as crianças, que ali é somente vamos falar, para o lazer, não é para algo de trampolim, de suportar. Foi o que fez esse educador físico, dono de uma quadra onde também funciona uma escolinha de futebol. Ele prendeu o travessão com 2 cabos de aço. Eu mesmo tive essa preocupação, por ela ser muito móvel, em prendê-la com cabo de aço na própria cerca nossa. Aí nas 2 traves tem 2 cabos de aço que a gente dá manutenção. O seu Wanda, que ajuda a gente aqui, dá sempre manutenção para evitar essa queda desse gol. Esse capitão do Corpo de Bombeiros faz um outro alerta e orienta a participação efetiva dos pais na verificação dos locais frequentados pelos filhos. Qualquer situação de segurança deve ser acompanhada, né, pelos familiares, principalmente para as crianças menores, né, os pais acompanhar, verificar a escola, se tem alguma situação de risco, né, seja um material solto, seja uma fiação exposta, né? E sempre que verificar alguma situação, então, que oferece qualquer risco de segurança, fazer o contato, então, com a diretoria ou autoridade que é responsável pelo aquele estabelecimento de ensino. Seja em escola ou qualquer estabelecimento então, desportivo, qualquer estrutura que é montada, ela deve ser acompanhada, né, assim como uma construção de uma casa, deve ser acompanhada por um engenheiro, né, e toda a estrutura o engenheiro emite uma ART, que é a anotação de responsabilidade técnica. Gente, aqui é negócio, precisa fiscalizar, precisa olhar em qualquer quadra poliesportiva. A quantidade eu já mostrei aqui umas 2 vezes ou mais,
casos do quadro Me Ajuda Tibé, de quadras que estão abandonadas, está tudo puro lixo, está tudo quebrado, os vestiários todos arrebentados, com louças de vasos de pia quebrado, com ponta, podendo cortar alguém. Agora, precisa fiscalizar, precisa dar manutenção, precisa ficar de olho para não acontecer mais, porque por mais que parecia ser incomum, como eu disse aqui no começo da matéria, infelizmente já aconteceu em vários outros lugares do país.